Fala, minha tropa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo. Hoje analisando jogos desse sabadão, grade gigantesca, tropa, gigantesca. Até perdi as contas aqui de quantos jogos eu vou trazer pra vocês, porque vocês estão ligados que aqui o trabalho no final de semana é gigantesco. Média de cartões, média de escanteios, média ali de gols, como que vai ser o cenário de gols, o resultado final. Então eu trago uma gama gigantesca de um determinado jogo, só que agora são vários. Sábado vocês sabem que a grade é gigantesca. Então esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas vai estar separado jogo por jogo, tá bom? Dá trabalho, então deixa o like aí, tá? A única coisa que eu peço, caso você goste desse vídeo, caso você goste dos meus palpites e principalmente, se meus palpites lhe trazem algum resultado, se inscreva no canal também se você não for inscrito, porque 50% das pessoas que assistem meu vídeo não se inscrevem no canal. Pô, tropa, só se inscrever, depois não quer mais assistir meus palpites, tira a inscrição fora. Mas se você acompanha aqui diariamente, se inscreva aí no canal, fortalece o bruxo aí, tá bom? E ativa também o sininho para não perder nenhuma notificação, combinado? Sem mais enrolação, sem mais delongas, porque a grade hoje tá gigantesca, bora trabalhar. Roda a vinheta aí que eu vou analisar os jogos para vocês desse sabadão. Hop in the car, watch it go vroom. Bom, tropa, vamos lá direto e reto, como que foi o nosso resultado dessa quinta-feira. O bilhete pronto bateu, tá? Graças a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, tropa. Bateu aí o bilhete, a gente tava numa zica que eu vou falar pra vocês, hein? E a gente pegou uma cotação interessante nesse bilhete, ó, de 1,95, se eu não me engano, tá? Bem próximo a uma cotação 2. Deu boa aí o nosso bilhete. Em si, teve jogos muito bons e teve alguns cenários de jogo que foi ruim. Por exemplo, vamos lá. Deixa eu tirar esse 8 aqui. Que 8, porra. Aqui, ó, jogo do Frosinone da Fiorentina, a gente tomou um head que foi em under escanteios. Quem não operou em cantos aqui, se deu bem. Menos de 3,5 bateu, tropa do under funcionou. 1 a 1 o jogo, tá? Menos de 3 escanteios teve 18 cantos. E eu indiquei mais de 2 cartões, teve 6. O único head aqui foi em escanteios. Depois teve o jogo da La Liga, Granada e Betis. Under funcionou de novo, executamos. Mais de 6 escanteios. Aqui bateu, teve 12 cantos. E eu indiquei mais de 3 cartões. Aqui a gente tomou head porque teve exatamente 3. Faltou um cartãozinho para bater aqui o cenário de cartões. Depois teve o jogo do Fenerbahçe contra o Başakşehir pela Superliga da Turquia. Executamos aí, o Fenerbahçe venceu 4 a 0, tranquilinho. Fomos para mais de 6 escanteios, teve 16 cantos. E eu indiquei um handicap para o Başakşehir sofrer mais cartões. No final não aconteceu e veio o head. Continuando aqui, teve Série A, Genoa e Roma. Aqui o under menos de 3,5 falhou. A Roma sofreu 4 gols do Genoa. Genoa jogando em casa aí, venceu por 4 a 1. Indiquei um under menos de 3 escanteios, bateu. Teve 8 cantos. E eu indiquei mais de 3 cartões, bateu também. Ao total teve 7. Continuando aqui depois, esse jogo foi muito bom. Executamos aqui no jogo do Osasuna e do Atlético de Madrid. Empate anula bateu ao visitante, ou seja, ao Atlético de Madrid. Odd 1,50 deu green. Dupla chance deu green também. Mais de 6 escanteios deu green. E mais de 3 cartões deu green também. Teve 9 cartões no jogo. Teve 2 expulsão, uma de cada lado. Depois teve o jogo aqui do Mirassol e do CRB. Pela Série B. Indiquei um under, menos de 2,5. Executamos. É tropa do under e não tem jeito, tá? Mais de 6 escanteios. Teve apenas 3. Aqui veio o red. Aqui veio o red. Parece que no over a gente toma red pra caramba, né, tropa? O bagulho é foda. Mas tem jogo que a gente vai pro under escanteios, por exemplo, a gente toma red também. Então é complicado. A gente sempre segue pelas médias, pela relevância do jogo, mas às vezes o cenário não acontece. Indiquei mais de 6 escanteios aqui, teve exatamente 3. E eu indiquei ambos levam 2 cartões, faltou um cartão pro CRB. Se tivesse dado mais um, a gente teria vencido. E para finalizar, teve aqui, ó, Boca Juniors e Palmeiras. Cotaçãozinha linda para esse empate no primeiro tempo, hein? Foi 0 a 0 o jogo, mas no primeiro tempo também foi 0 a 0. Obviamente, né, Leonardo? Então a gente venceu aqui com uma odd de 1,83. Uma cotação bem interessante a gente pegou aqui nesse empate no primeiro tempo entre Boca Juniors e Palmeiras. Indiquei menos de 13 escanteios também nesse jogo do Boca, teve apenas 4 escanteios. Executamos aqui no under e eu indiquei mais de 3 cartões no over que a gente tomou head. Teve só 2 cartões. Era jogo para bem mais cartão. No primeiro tempo ali o juiz teve alguns lances que segurou os cartões, mas enfim, né? Eu não vou ficar aqui discutindo se era para dar green, no final deu red, então deu red e é isso aí, tá bom? Era isso aí de resultado, bora lá analisar os jogos do sabadão, que a grade tá gigantesca e é o que importa para vocês. Vamos lá. Bom, minha tropa, vamos começar então pela Superliga da China, jogo aí do Xangai Shenhua versus o Qingdao. Cotação pro Xangai 1,70 contra o mod 5 ao Qingdao. Se a gente olhar aqui, ó, tropa, o Xangai vem de uma sequência boa em casa, de 5 jogos só perdeu 1, 3 vitórias, um empate, uma derrota, vem melhor classificado que o Qingdao. O Qingdao fora, 23 derrotas, um empate, uma vitória, não vem muito bem. Classificação aqui, ó, o Xangai é o quarto colocado,
tem uma média interessante de gols e o Qingdao em 13º. Direto e reto, tá? Hoje é sem enrolação aqui. Dupla chance ao Xangai, cotação 1.22 para bilhete personalizado. Operação simples, vitória seca aqui ao Xangai Xinhua a 1,70. 1,75 na Betano. Cotação bem interessante para um time que vem melhor classificado, vai jogar em casa e dos últimos 5 jogos só perdeu um. Então aí, até no pré-live, para quem quiser fazer, vitória seca ao Xangai com a odd 1,75. Para escanteios, bora lá. O Xangai tem uma média de 3.4 e o Qingdao 4.4. Eu vou para menos de 13 escanteios. Cartões, aqui eu vou ficar de fora porque eu não sei se vai liberar. Nosso próximo jogo é já pela Bundesliga, o Heidenheim enfrenta o Union Berlin. Jogo para mim com uma tendência a gols às 10h30 aqui. Union Berlin começou bem até e o Heidenheim é uma equipe que surpreendeu. Acabou de chegar na Bundesliga 1 e já tá muito bem, tá? Não tá tão bem assim, mas não é aquele time tão ruim não. Cotação 3 contra o mod 2,25 a Union Berlin. Olha só, meio que no meio da tabela. Aqui as duas equipes, ó, em 10º Union Berlin, 5 jogos, 9 gols marcados. Um cenário interessante para gols. E o Heidenheim, 13º, 5 jogos, 9 gols também marcados. Sofreu 13, pode ser que sofra algum gol. Se a gente olhar aqui, ó, o Heidenheim em casa marcou nos últimos 5 jogos e sofreu gol dos adversários também nos últimos 5, tá? E o Union Berlin marcou fora de casa nos últimos 4 de 5 jogos. Eu vou trabalhar o quê? Mais de 1,5 para bilhete personalizado. Hoje eu tô rápido, hoje aqui, ó. Mais de 1,5, cotação 1.26. E para operação simples, ambas marcam, ó, de 1.67. Vejo um certo valor aí nesse ambas. Como a gente olhou ali, na maioria dos jogos aconteceu. Até em confrontos diretos aqui, se eu conferir, ó, a maioria ambos marcaram, ó. Nos últimos 4 de 5 deu ambas marcam. Mais de 1,5 em todos eles. Então é isso aí que o Bruxo indicaria para vocês. Já para escanteios, o Heidenheim tem uma média de 8 cantos e o Union Berlin 4.1. Eu vou indicar aí mais de 6 escanteios na partida. Já para cartões, 1.7 do Heidenheim contra 1.7 também do Union Berlin. Eu vou indicar um under menos de 7 cartões. A média das equipes não é tão alta, então eu vou pro under. Nosso próximo jogo, também pela Bundesliga, é entre Mainz e Bayer Leverkusen, às 10h30, mesmo horário. Cotação 5,25 para o Mainz, contra o mod 1,57 ao Bayer Leverkusen. Aqui eu vejo o jogo também com uma tendência a gols. O Mainz, se a gente olhar, ó, mais de 1,5 nos últimos 5 jogos, tá? Marcou na maioria, nos últimos 5 marcou em casa. O Leverkusen fora, marcou nos últimos 4 de 5 fora de casa, mais de 1,5 em 4 de 5 também. Se a gente olhar no total, olha só, ambas marcam em 3 de 5 e mais de 1,5 em 4 de 5 jogos. Aqui é a mesma coisa, ambas marcam em mais de 1,5. Se a gente olhar aqui só na classificação, para vocês terem uma base de gols, o Bayer Leverkusen começou muito bem essa temporada, tá em segundo, 5 jogos, 17 gols marcados em 5. É uma média bem agressiva de gols. Já o Mainz não começou tão bem, está em 18º, 5 jogos, 4 gols marcados e 14 gols sofridos. Como o Mainz vai jogar em casa, pode ser que eles marquem. E o Leverkusen muito provável. Até uma vitória seca para quem quiser fazer ao Leverkusen, leva pro ao vivo, tá? Para esperar uma cotação um pouco melhor. Ó, de 1,70 ali, chegando a 1,75, dá para fazer uma vitória seca ao Bayer Leverkusen pelo futebol que eles estão apresentando. É um futebol bem consistente, é um time bem encaixado. Então fiquem de olho aqui, principalmente no ao vivo, na vitória seca ao Bayer Leverkusen. Mas já falei aqui as operações que eu vou fazer para vocês. Mais de 1,5, bilhete personalizado, ó, de 1.18. Operação simples, ambas marcam, ó, de 1.62. É o que o Bruxo indicaria aqui para vocês. Agora vamos lá para escanteios e cartões. Em cantos o Mainz tem uma média de 4.8 e o Bayer Leverkusen 5.1. Eu vou operar para menos de 13 escanteios na partida. Já para cartões, 2 cartões do Mainz contra 2.6 do Bayer Leverkusen. Aqui eu vou indicar um cenário para mais de 2 cartões. A média das equipes se aproxima a 4. É um jogo que o Mainz precisa vencer, então é um jogo com uma certa relevância. Eu vou para mais de 2 cartões. É arriscado, mas o Bruxo vai. Nosso próximo jogo já é pela Premier League. O Manchester United enfrenta o Crystal Palace, viu? Premier League. Às 11 horas da manhã, Manchester United a 1,55 contra o mod 5,75 ao Crystal Palace. Cotaçãozinha para a gente ficar ligada no ao vivo. Tá? O Manchester United jogando em casa tem tendência a vencer. Eles vêm bem em casa aí. Ó, 23 vitórias, uma derrota e um empate. Mais de 1,5 na maioria. O Crystal Palace fora, dos últimos 5 só venceu 2. Foram equipes fracas ali. Os outros 2 jogos perderam, inclusive para o Manchester United por 3-0. Aqui é muito direto e reto, tá? Provavelmente vai no empate, anula o Manchester. Eles estão bem colados aqui, ó. O Manchester está em sexto, 7 gols marcados e 10 gols sofridos. O Crystal Palace em 10º, 6 jogos, marcou 6 gols e sofreu 7. Talvez um cenário para under, tá? Um menos de 4,5, menos de 3,5 para quem quiser dar uma estudada, é um cenário. A média das equipes aqui em gols está bem parelha. Eu vou indicar um empate anula ao Manchester. Jogando em casa, acredito que eles possam vencer.
mas a gente vai com uma certa garantia que se empatar, reembolsa. Então empate anula aí ao Manchester United. E para operação simples, como eu falei, levem para o ao vivo essa cotação, porque ela vai tende a valorizar. Peguem ali depois de 1,60, 1,65, aí vocês podem fazer aí essa vitória seca ao Manchester United, dependendo como eles estiverem no jogo, tá bom? Não façam cegamente. Analisem ali e vejam se o Manchester United tá pressionando, tá bom? Para escanteios e cartões, bora lá. O Manchester United tem uma média aí de 7 cantos e o Crystal Palace 4.7. Eu vou para mais de 6 escanteios na partida. Já para cartões, 1.9 do Manchester contra 1.6 do Crystal Palace. Eu vou para menos de 7 cartões no jogo. Hoje o bruxo tá rápido, né, tropa? Peço desculpa já pra vocês se eu tiver muito rápido aí. Depois vocês comentem também. Pô, Léo, pode começar a fazer os vídeos mais rápidos assim, que a gente tá pegando a didática. Dá pra você explicar bem e a gente consegue pegar os palpites. Ou fala se tá muito rápido e eu tenho que ir mais devagar, explicando mais os detalhes da partida, tá bom? Vocês que ditam aí o ritmo do canal. Eu tento ser o mais rápido possível porque a grade de sábado é gigantesca, tá? Vamos lá, Premier League continuando aí. O Wolverhampton enfrenta o Manchester City. Cotação 1,33 ao Manchester City contra o mod 8 ao Wolverhampton. Aqui uma cotação interessante é o mais de 1,5. É uma cotação que, se eu não me engano, está próxima a 1,18. O Wolverhampton não é uma equipe muito forte. Vem aqui ó, de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Pegou equipes não tão fortes. Perdeu de 4-1 para o Brighton, que é uma equipe boa. E o Liverpool por 3-1. Contra o Manchester City, ofensivamente muito superior. Então eu vejo jogo para gols. Tá, se a gente olhar aqui também, ó, o Manchester City vem de 4 vitórias fora de casa e uma derrota. 2 cenários eu vou trazer para vocês, bilhete personalizado e operação simples. Como eu falei, vejo jogo para gols, mais de 1,5 ali na maioria dos jogos aconteceu. Ó, mais de 1,5, 1.18, bilhete personalizado é isso. E para operação simples, vou arriscar, tá? Aqui o bruxo vai arriscar. Olha só, cotação 1,80 para a vitória do Manchester City no primeiro tempo. Para mim tem extremo valor aqui. Tá, para o Manchester City vencer no primeiro tempo contra uma equipe que não vem tão bem, não marca tantos gols. O sistema ofensivo do Wolverhampton nem se compara ao do Manchester City. Tá, então eu vou nessa vitória seca aí no primeiro tempo ao Manchester City para operação simples. Escanteios e cartões, bora lá. O Wolverhampton tem uma média de 4.6 e o Manchester City 6.4. Eu vou para mais de 6 escanteios na partida. Para cartões, 2.6 do Wolverhampton contra 1.1 do Manchester City. Aqui eu também vou indicar um cenário under, menos de 7 cartões na partida. Vamos agora dar um pulo na Série A da Itália, porque o Milan em casa enfrenta a Lazio. Jogaço às 13 horas pela rodada número 7. Odd 1,73 ao Milan contra o odd 5 a Lazio. Essa cotação para o Milan pode enganar. Tá? Aqui talvez eu iria em dupla chance. Resultado final eu não me arriscaria. O Milan aqui, ó, como que eles vêm? Essa cotação em 73 ao Milan, jogando em casa, ela me anima no ao vivo. Mas eu só levaria no ao vivo, nem no pré-live eu faria. Tá? O Milan vem de uma boa sequência em casa, vem de 4 vitórias e um empate. Já a Lazio fora, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Aqui direto e reto, tá? Classificação, se a gente olhar, ó, o Milan tá em segundo, buscando aqui ficar em primeiro colocado. Se vencer vai a 18, interessante, jogo muito relevante. 6 jogos, 13 gols marcados e 8 gols sofridos. Já que a Lazio em 12º, 6 jogos, marcou 7 gols e sofreu 8. Jogo importantíssimo pro Milan, dupla chance a eles. Jogando em casa ali, precisando vencer, odd 1.20 na Betano. Esse jogo vai liberar ali depois na Betano, provavelmente com essa cotação que está aqui. Tá? Então dupla chance aí ao Milan. Operação simples, quem quiser leva para ao vivo, para buscar uma vitória seca ao Milan, tá bom? Isso aqui no ao vivo, tropa, no ao vivo. Não me façam no pré-live para depois não vir me xingar, pô. Tá bom? Vamos lá para escanteios e cartões. O Milan tem uma média de 4.9 escanteios e a Lazio 4.3. Eu vou operar para menos de 13 escanteios na partida. Agora para cartões, 1.9 aí do Milan contra 2.4 da Lazio. Eu vou indicar um under menos de 8. Acho que o menos de 8 vai estar com uma cotação bem interessante. Se tiver com uma cotação muito alta, vocês joguem a linha para cima e peguem menos 9. Tá bom? Menos de 9 cartões. Mas eu acho que o menos 8 vai estar com uma cotação bacana, que para mim vale o risco. Vamos continuar na La Liga. Ia trazer o jogo da Bundesliga lá do Bayern que vai ter, o Bayern de Munique contra o RB Leipzig, mas esses palpites eu vou trazer no TikTok e lá no meu Instagram. Então se vocês quiserem, tá aqui embaixo que vocês acessem lá que vai ter esses palpites de outros jogos também, tá bom? Vamos continuar aqui. O Girona enfrenta o Real Madrid pela La Liga às 13h30 da tarde. Odd 3,50 ao Girona contra o odd 1,95 ao Real Madrid. Essa cotação aqui pro Real Madrid é uma cotação que me anima muito. O Girona começou muito bem a temporada, tá? Quem não tá ligado, não tá por dentro aí das notícias da La Liga, o Girona é um dos primeiros, se a gente olhar aqui, tá? Ó, é o primeiro colocado. 7 jogos, 6 vitórias. Marcou 18 gols, tropa. 18 gols em 7 e sofreu 8. Já o Real Madrid em segundo, 7 jogos,
13 gols marcados e sofreu 6. Por que que eu faria uma vitória seca ao Real Madrid? Pela qualidade do elenco e por eles poder pegar a primeira colocação, porque é um jogo direto. Então o Real Madrid, mesmo jogando fora de casa, eu acredito que vai pressionar muito, tá? O Vinícius Júnior já voltou de lesão, é um cenário interessante. O Bellingham tá jogando, tá destruindo, certo? Não tô desmerecendo o Girona, mas se a gente olhar a race deles aqui, ó, eles venceram o Las Palmas, venceram o Getafe, que não vem bem, venceram o Mallorca, são equipes medianas. O Real Madrid jogou fora de casa contra o Atlético de Madrid, contra o Celta de Vigo, que tá um time direitinho. O Almeria aqui, óbvio que tinha que vencer, o Almeria não tá muito bem. O Atlético Bilbao também não começou muito bem. E depois pegou a Juventus aqui, que foi outro jogo que não me interessa muito. Mas o Real Madrid vem de 3 vitórias fora de casa e 2 derrotas. Pela relevância do jogo, eu vou numa dupla chance ao Real. Dupla chance ao Real, a cotação 1.29. Pra mim tá numa cotação bem interessante. Tá? É o que o Bruxo indicaria. Operação simples, eu faria aquela vitória seca ao Real Madrid. Posso tomar head? Posso, mas pela relevância da partida e pelo elenco, pela qualidade técnica do Real Madrid, eu acho sim que é um time superior ao Girona, por mais que o Girona venha de uma ótima fase. Eu vou buscar uma vitória seca ao Real Madrid, mesmo jogando fora de casa. Agora para escanteios e cartões, bora lá. O Girona tem uma média de 4.4 escanteios e o Real Madrid 5.5. Eu vou aí para mais de 6 escanteios na partida. Já para cartões, 2.2 do Girona contra 2.2 também do Real Madrid. Jogo relevante, eu vou para mais de 2 cartões para dar uma garantida. Acho que vai estar com uma cotação interessantezinha para um bilhete personalizado. Se a cotação estiver muito esmagada, vocês vão para mais de 3. Pela relevância do jogo, eu acredito também que possa acontecer. A média das equipes também é acima de 2 cartões, então é um cenário para a gente ficar ligado. Nosso próximo jogo é pela Premier League, aí vamos voltar para a Premier League, porque o Tottenham enfrenta o Liverpool às 13h30. Jogo bem equilibrado, cotação 2,90 para o Tottenham contra uma odd de 2,15 ao Liverpool. Se a gente olhar o desempenho das equipes, o Tottenham em casa vem bem, hein? Nem parece o mesmo Tottenham da temporada passada, hein, tropa? Quem diria? 4 vitórias e 1 derrota. Mais de 1,5 na maioria, menos de 4,5 é um cenário para, ficar ligado pela cotação. Eu já vou mostrar para vocês. O Liverpool fora vem de 3 vitórias e 2 empates, mais de 1,5 na maioria, menos de 4,5 em 4 de 5 jogos. Se a gente olhar a classificação, duas equipes muito ofensivas, concordo, mas é um jogo equilibrado. As duas equipes também próximas aqui na pontuação. O Liverpool em segundo, 6 jogos, 15 gols marcados e 5 gols sofridos. É uma média bem alta de gols. E o Tottenham aqui em quarto, 6 jogos, 15 gols marcados e 7 gols sofridos. Por que, Léo, tu prefere pegar um under nesse jogo de duas equipes muito fortes ofensivamente? Pelo valor da odd, tá? E pelo histórico também das equipes. Se a gente olhar em confrontos diretos, olha só. 4 de 5 jogos deu menos de 4,5. Pô, Léo, mais de 2,5 aconteceu em 4 de 5. Também é um cenário para ficar ligado, tá? Eu vejo um jogo ali que pode ser até 4 gols. Mas eu vou rezar para dar menos de 4,5, tá? Por que eu tô falando isso? O mais de 1,5 não tem valor nenhum em questão de odd. O mais de 1,5 aqui, ó, tropa, tá com odd de 1.08, 1.11. É uma odd ridícula. Muito provavelmente vai passar de 1,5. Mais de 2,5 é uma odd de 1,40. Aqui na Betano, né? Na Bet365, 1.36. 1.36 para mais de 2,5, num jogo que, por mais que as equipes estejam em uma boa fase, é meio que jogo ali com uma certa relevância para ambas. Se elas entrarem muito ligadas e demorar para segurar no primeiro tempo, esse under vai funcionar muito bem. Então, pelo risco, eu prefiro, tá? Eu prefiro. Quem não tem aquela confiança pro under, reduz a stake, gafanhoto. Reduz a stake, tá? Ao menos de 4,5, ó, tá com odd de 1,36. Eu prefiro 1000 vezes pegar o menos de 4,5 com essa cotação do que pegar um mais de 2,5. Tem que sair 3 gols para eu vencer numa cotação 1,36. Aqui eu posso tomar até 4 gols. Então vai ter que sair uma agulhada, jogo para muitos gols, tá? Eu prefiro trabalhar esse menos de 4,5. Enfim, já dei aqui minha opinião, já falei aqui os critérios para eu ir para menos de 4,5. Quem quer, quem não quer, não vai, tá bom? Era isso aqui que eu indicaria para vocês nesse jogo. Operação simples, aqui eu vou ficar de fora. Aqui é jogo complicado, eu prefiro não me expor. Vou trazer só escanteios e cartões para vocês. Em cantos, o Tottenham tem uma média de 6.5 e o Liverpool 5.1. Eu vou para mais de 6 escanteios na partida. Já para cartões, 2.4 do Tottenham contra 1.9 do Liverpool. Eu vou indicar um cenário para menos de 8. Menos de 8 cartões. Se a cotação estiver muito baixa, aí vocês reduzam a linha e peguem menos 7. Estamos chegando no Campeonato Brasileiro agora, vamos descer pro Brasil, vamos vir aqui pro Brasil, porque pela rodada 25, o Flamengo enfrenta o Bahia às 16 horas. Flamengo cotação 1,50 contra uma odd de 6,50 ao Bahia. Se a gente olhar o desempenho do Flamengo em casa, tropa, não é um desempenho de muita confiança. É um time que está passando por um momento difícil, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória.
não traz aquela confiança pra gente, pra eu indicar pelo menos uma vitória seca ao Flamengo. Tá? Já o Bahia fora também não vem bem. Eles vêm de 3 derrotas, um empate e uma vitória. Aqui a melhor cotação que encontrei para vocês, que vale a pena, é o menos de 4,5. Menos de 4,5 tá com uma cotação bacana. Tá? Menos de 4,5 nos últimos 4 de 5 jogos do Bahia fora aconteceu. E do Flamengo em casa nos últimos 5. Tá? O menos de 4,5, se a gente olhar aqui, ó, tá com uma cotação 1,18 na Betano. Para mim essa cotação aqui dá para aproveitar o quanto antes. Dá para montar um bilhete personalizado. Então vou pegar esse menos de 4,5. Quem quiser se arriscar um pouco mais, vai para menos de 3,5 com uma odd em 47. É uma odd um pouco maior, né? O dobro praticamente, que vale para mim também o risco, tá? O Flamengo não tá numa boa fase, o Bahia, por mais que não venha numa boa sequência fora de casa, é um time difícil, é um time que às vezes quando quer jogar é chato, então menos de 3,5 também faz sentido. Mas eu só vou indicar para vocês o menos de 4,5 gols. Vamos para escanteios e cartões. O Flamengo tem uma média de 6,8 escanteios e o Bahia 6,1. Aqui eu vou para mais de 7 escanteios na partida. Já para cartões, o Flamengo 2,2 e o Bahia 2,2 também. Eu vou para um under, menos de 8 cartões na partida. Vamos voltar lá para a La Liga de novo, porque o Real Sociedade enfrenta o Atlético Bilbao. É um lá da cá danado. Cotação 2,20 aí para o Real Sociedade, contra uma odd 3,50 ao Atlético Bilbao. Aqui jogo bem equilibrado, tá? Falando sério agora com vocês, jogo com certo equilíbrio. O Real Sociedade aqui, ó, 23 empates e 2 vitórias, é um time favorito a vencer jogando em casa, uma dupla chance para quem quiser fazer faz sentido, ainda mais pela cotação que abriu aí, certo? O Atlético Bilbao fora vem bem também, vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E em confronto direto, se a gente olhar, o que funcionou aqui, ó, menos de 3,5 na maioria, tá? Em 3 de 5 deu menos de 3,5 gols. É um cenário que eu trabalharia aqui, tá? Eu trabalharia um cenário para gols, se a gente olhar a classificação, ó a média de gols das equipes. O Atlético Bilbao, 7 jogos, marcou 13. E o Real Sociedade é a mesma coisa, 7 jogos, marcou 13. Mas é um jogo aqui meio que confronto direto, estão bem próximos na pontuação, então eu vou indicar um under, jogo parelho, tá? Menos de 3,5 aqui, ó, a cotação 1,23. É o que o Bruxo vai indicar para vocês. Chegou a rimar e é isso aí. Operação simples, como eu falei, o Real Sociedade ali jogando em casa, quem quiser vai no empate anula, tá? Empate anula odd 1,55 aí pro Real Sociedade. Para mim faz um certo sentido e é o que eu faria. Agora para escanteios e cartões, bora lá. Encantos, o Real Sociedade em escanteios tem uma média de 5,1 e o Atlético Bilbao 5,6. Eu vou para menos de 13 escanteios na partida. Isso porque em confronto diretos a maioria dos jogos dá under. Então por isso que eu estou indicando esse menos 13. Já para cartões, 1,9 do Real Sociedade contra 2,7 do Atlético Bilbao. Aqui eu vou indicar um cenário para mais de 2 cartões. Se a cotação estiver muito esmagada, aí vocês peguem mais de 3. Fechou? Vamos voltar de novo aí pro Campeonato Brasileiro. Tô falando que é um vai lá e vai cá, vai lá e vai cá, sem fim, e vambora. São Paulo enfrenta o Corinthians às 18h30, tropa. Cotação pro São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil aí, a 1,67. E o Corinthians em plena fase aí de Sul-Americana a 5,75. Difícil, não sei se o Corinthians provavelmente vai poupar jogador aqui, né, tropa? Mas é clássico, e clássico é clássico. O São Paulo tem sim o favoritismo a vencer, porque vai jogar completo, precisa vencer na verdade, porque acabou a Copa do Brasil e agora tá pensando só no Campeonato Brasileiro, já deu uma melhorada, tava aqui embaixo, já tá em 10º. Se eles vencerem, eles vão a 35, 34. Já dá um salto aqui entre eles e o Corinthians. É um jogo com muita relevância pro São Paulo. Dupla chance a eles, a odd tá baixa. Empate anula para quem quiser fazer a 1,25. Faz sentido. Ou então um under. Clássico aqui, ó, se a gente olhar o São Paulo em casa, dos últimos 5 jogos, todos eles deu menos de 3,5. Do Corinthians fora, todos eles também deu menos de 3,5. E no total, todos eles deu menos de 3,5. É o que o Bruxo indicaria aí pra vocês. Menos de 2,5 também eu me arriscaria. Em 3 de 5 deu menos de 2,5. Vamos lá. Menos de 3,5 aqui. A cotação 1,21. É uma odd que me anima aqui para esse under, menos de 3,5 gols. Bilhete personalizado, é isso que o Bruxo indicaria. Operação simples, quem quiser se arriscar, ou vai no menos de 2,5. Quem quiser, vai no menos de 2,5. Ou então pega a vitória seca ao São Paulo. Tá? Vitória seca ao São Paulo a 1,67. Aí fica a critério de vocês. 2 cenários aí para quem quiser fazer. Agora para escanteios e cartões, bora lá. O São Paulo tem uma média de 6,4 e o Corinthians 3,1. Eu vou indicar para vocês menos de 13 escanteios na partida. Já para cartões, 2,6 do São Paulo contra 2,4 do Corinthians. Clássico, eu vou para mais de 3.
O Corinthians tentando se defender mesmo com o time reserva. Pode ser que a gurizada faça mais faltas aí. Vejo o jogo para mais de 3 cartões tranquilamente, ainda mais porque é clássico. E pra gente finalizar aí, meu Colorado Internacional joga contra o Atlético Mineiro às 9 da noite. O Internacional provavelmente vai jogar com o time bem misto. O Inter tá 100% focado na Libertadores, fez um bom jogo contra o Fluminense. Agora decide em casa, tá com a faca e o queijo na mão pra vencer e classificar, passar de fase. 2 jogos aí pra ser campeão. Acho que o Inter tá muito centrado aí nessa Liberta. Vai entrar provavelmente com praticamente todo o time reserva. Já o Atlético Mineiro é uma boa oportunidade para vencer, a cotação inclusive está mais favorável a eles, a 2,40, contra o mod 3,20 ao Internacional. Aqui, direto e reto, eu buscaria o menos de 3,5. A gurizada do Inter, por mais que seja mista, faz bom, sabe segurar bem as pontas. Eu acho que vai jogar aí por um empate. O menos de 3,5 no Inter aí, ó, em casa, aconteceu nos últimos 4 de 5 jogos. O Atlético Mineiro fora, ó, nos últimos 5, é um time que não marca muito fora de casa, tem uma certa dificuldade, então menos de 3,5 eu acredito que se encaixe muito bem aqui nesse cenário. No total também, se a gente olhar, ó, menos de 3,5 em 4 de 5 jogos, é o que o Bruxo vai indicar. Sem enrolação aqui, tá? Direto e reto, o Internacional precisa muito vencer também pelo Campeonato Brasileiro, mas esse jogo aqui eles não estão com cabeça para... Eles estão 100% focados na Libertadores. Então acho que eles vão segurar muito bem as pontas, não vai ser um jogo para muitos gols. O menos de 3,5 tá 1,16. Ao invés de eu indicar esse menos de 3,5, tropa, eu vou indicar o seguinte: handicap pro Inter mais de 1. Mais de 1 no handicap pro Inter. O que significa esse handicap? O Internacional pode vencer o jogo, eles podem empatar o jogo e eles podem perder por um gol de diferença que é reembolsada. Então se o Atlético ganha por um gol de diferença, a aposta vai ser reembolsada de volta, tá bom? Caso o Inter vença ou empate, aí a gente ganha. A cotação tá 1,22. É uma odd interessante aí para esse handicap mais de 1 pro Internacional. É o que o Bruxo indicaria para vocês, já que menos de 3,5 não vale a pena. Fechou? Combinado? Espero que todo mundo saia feliz aí. Agora vamos para escanteios e cartões. O Inter tem uma média de 5,2 e o Atlético Mineiro 4,7. Eu vou indicar um cenário para mais de 7 escanteios na partida. Já para cartões, 3,5 é a média do Inter contra 2,9 do Atlético Mineiro. Aqui eu sou obrigado aí por mais de 3 cartões na partida. Era isso aí que o Bruxo indicaria pra vocês nesse sabadão. Me desculpa se eu fui muito rápido, mas eu tentei ser o mais preciso possível, porque o vídeo ia ficar longo demais, porque eu trouxe uma grade gigantesca. Tô exausto aqui, vou até beber uma água. Mas antes, no bilhete pronto, como que a gente vai? A gente vai para menos de 5 gols no jogo do Flamengo, mais de 6 escanteios nesse jogo, e a gente vai aí para uma dupla chance ao Real Madrid. Mesmo o Real Madrid jogando fora de casa, aquele critério de relevância, porque eles precisam vencer, para mim faz sentido. A cotação aí, 1,62. É uma odd interessante para essa dupla de 2 jogos. Se é dupla, é 2, né? Enfim, era isso aí. Vocês entenderam, né, tropa? Cotação 1,62. É uma cotação bem interessante pra gente trabalhar nesse sabadão e é isso que importa. Só sigam gestão, coloquem no máximo 3% do capital de vocês por bilhete aqui no canal. É a indicação do Bruxo aí para vocês terem uma boa gestão de banca, combinado? Muito obrigado pela sua presença até aqui. Se você gostou dos meus palpites, só deixa o like aí e se inscreva no canal se não for inscrito. Fiquem com Deus, boa sorte pra gente, boa sorte pros palpites e vejo vocês no vídeo de amanhã. Grande abraço do Bruxo e até lá. Valeu!